Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Aqui nós estudamos a Bíblia Sagrada e tentamos explicar de uma maneira que todos venham entender. Embora a Bíblia seja ampla, difícil o entendimento, mas você pode deixar aqui os seus comentários de forma que a gente possa melhorar, explicar de uma forma melhor para que você entenda a Bíblia. E conforme eu estou fazendo nos outros vídeos também, eu estou estudando uma classe de livros bíblicos que estão dispostos na Bíblia, né? E na aula passada eu falei sobre o Pentateuco e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os livros históricos, ok? Essa aula é um pouco difícil, então eu espero que você tenha paciência para nós entendermos algumas passagens e caso você não compreendeu alguma coisa, volte para que você não perca nenhum conteúdo, ok? Antes de iniciar, eu gostaria de ler uma palavra com você que se encontra em Josué, no capítulo 1, diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, ok? Meus queridos, essa passagem ela é muito importante porque nós estamos encontrando aqui o chamado de um homem que vai fazer toda a diferença dentro do campo histórico de Israel, que é Josué. Se Moisés é o grande nome da libertação, se Moisés é aquele homem que tirou o povo do Egito com a orientação de Deus e para levar até o deserto ou até chegar perto da terra prometida, Josué vai ser o homem que vai colocar arregaçar as mangas do braço e conquistar de fato a terra. Então, Josué é essa figura ali da ação, o segundo imediato de Moisés, é Josué. Às vezes a gente passa pela Bíblia de uma maneira tão rápida que não dá um grande valor a ele, mas Josué tem essa importância. E pela palavra que nós lemos aqui, é o próprio Deus que orienta Josué a se levantar e ter essa atitude de ação. Os livros que são conhecidos como os livros históricos, que vai contar desde a conquista da Terra Prometida, passando ali pelas duas grandes domínios dos povos estrangeiros, que são os assírios em primeiro momento e depois os babilônicos, e depois a volta deste grupo de pessoas para a Terra Prometida.
Então, os livros históricos eles vão pegar dessa primeira parte até a última parte, ok? Os outros livros que nós conhecemos como livros históricos e os livros poéticos e os livros dos profetas, eles vão ser adjacentes a esses livros que nós conhecemos como históricos. Então, é como se os livros históricos fizessem um caminho linear e os livros poéticos e os livros dos profetas, eles vão ser adjacentes para complementar essa história, ok? Uma coisa que nós temos que entender é que a Bíblia, conforme ela está colocada no cânon que nós conhecemos hoje, não está em ordem cronológica, ok? O livro da Bíblia que nós conhecemos, conforme está no cânon, os históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Só que os livros em ordem cronológica seriam Josué, primeiramente, Ruth, que se passa na região de Moabe, ok? Depois vem 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, Esther, que vai acontecer na região da Pérsia, e depois nós temos Esdras e Neemias, que são os historiadores ou os personagens pós-exílio, e finalizando nós temos 1ª e 2 Crônicas. Lembrando que 1ª e 2 Crônicas vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu no passado, ok? Então, em 1ª e 2 Crônicas, nós não temos nenhuma novidade em questões históricas, apenas o autor está recontando aquilo que já estava nos outros livros. É como se ele estivesse fazendo um resumo mesmo, ok? Então, qual que é o propósito dos livros históricos quando a gente vê na Bíblia a necessidade desses livros? Sim, há uma grande necessidade. Por quê? Porque os livros históricos têm a intenção de mostrar a interação de Deus para com o seu povo, demonstrando que a todo momento, e até mesmo nos momentos de maior dificuldade, de tribulação que o povo estava passando, Deus estava com o povo judeu. Em momento algum, Deus abandonou o povo judeu durante aquela passagem. E aqui eu já abro um parênteses para contar que o Antigo Testamento, nós querendo ou não, não é uma promessa para a igreja. Aqui o que tem ali são promessas para o povo judeu, né? E nós, conforme a Bíblia vai dizer posteriormente lá em Paulo, que somos gentios, fomos incorporados dentro dessa história como que por enxerto, né? Porque a oliveira verdadeira é Cristo e os ramos naturais são os judeus, né? Então, apenas para fechar esse parênteses aqui, para mostrar que a Bíblia está contando a história do povo judeu, porque era de fato a revelação de Yahvé como Deus soberano foi dada para Abraão, que iniciou ali a sua jornada com Deus, ok? Algo interessante também sobre esses livros que nós conhecemos como os livros históricos é que eles servem como uma fonte de encorajamento e esperança ao povo, mostrando que Deus sempre estava presente, mesmo nos momentos em que eles não conseguiam enxergar Deus ali, que Deus estava com eles, que Deus os amava, apesar das suas desobediências, ok? Se vocês observarem este mapinha que eu coloquei para vocês, vocês vão ver que essa parte destacada aí é a parte histórica, ok? E os livros que eu falei para vocês, adjacentes, os poéticos e os proféticos, eles estão aqui fazendo corpo dentro desses livros históricos. Então, ficaria até muito difícil a gente estudar primeiro os livros poéticos, como os livros de Salmos, que são hinos bonitos, ou as palavras de exortação que estão ali nos profetas. Ficaria até confuso se nós não entendermos essa lógica que vai desde a criação do universo, com Adão e Eva em Gênesis, finalizando depois ali com o texto de Neemias, ok? Em alguma aula posterior, eu vou falar um pouquinho sobre esses livros históricos, fazendo uma relação também com as outras potências mundiais que existiam naquela época, tá? Às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa que só existia o povo judeu e
Isso um grande equívoco, né? O povo judeu sempre foi um povo minúsculo ali da Ásia Menor e havia outros grandes impérios que dominaram aquelas regiões, como o Império Persa, como o Império Babilônico e outros grandes impérios, né? Alexandre o Grande também passou por ali, enfim. Então, esses livros históricos que eu narrei para vocês aqui, de uma forma bem geral, eles vão falar exatamente dessa conquista, tá? E essa conquista ela é importante por quê? Porque se vocês lembrarem do Pentateuco, vocês vão ver que o povo judeu passou 400 anos no deserto e depois passou 40 anos, 400 anos passou como escravo e depois 40 anos no deserto. Então eles tinham uma cabeça de escravos em primeiro momento e depois passaram a ter uma cabeça de nômades. Quando eles conquistam a Terra Prometida, eles são obrigados a passar por um novo processo, que é o processo de sedentarização. Eles não podem mais ficar viajando de uma região para outra. Eles têm que plantar o seu próprio alimento e colher aquele alimento que plantaram. E essa é uma prática muito difícil para um povo que era nômade ou era escravo fazer, né? Então eles vão aprendendo fazer perdendo esses traços de seminômades e de nômades com o passar do tempo. E até é interessante para vocês observarem essa verdade, quando a gente olha para Davi, que foi o primeiro grande monarca, a gente pergunta onde é que estava Davi quando Samuel chegou para ungir a Davi. Davi estava levando as ovelhas para os pastos distantes, porque essa prática de ficar viajando de um pasto a outro era uma prática que os judeus permaneceram fazendo mesmo depois de ter conquistado a Terra Prometida, né? De ficar viajando de uma região para outra. Tranquilo? É apenas uma curiosidade para vocês perceberem que nada, nem hoje nem no passado, as coisas aconteciam de uma hora para outra como se fosse um passe de mágica. Beleza? Então é um processo longo. Algumas coisas que nós, como estudiosos da Bíblia, temos que perceber nos livros históricos. Primeiro, é a conquista da Terra Santa, é um fator primordial que Deus levanta Josué para ter essas atitudes. Depois, sobre a questão política de Israel, né? Não é de imediato que Israel vai se organizar politicamente. Eles vão se organizar politicamente somente com Saul, e depois de um grande período de juízes que governavam e que orientavam as pessoas, né? O período dos juízes foi muito importante, porque as pessoas não tinham a quem recorriam aos homens mais sábios, aos anciãos, ok? Às vezes a gente fala de Saul de uma maneira até pejorativa ou de uma maneira rápida, mas Saul foi extremamente importante para o reino de Israel, porque se a gente olhar, foi ele que estruturou toda a parte organizacional da política, do exército, né? Foram 42 anos de governo de Saul. Às vezes a gente pensa assim, foi rapidinho porque ele assumiu o poder e Deus logo rejeitou. Não, mas foram 42 anos. Imagina a gente no Brasil tendo um governo durante 42 anos, né? Seria terrível, assim, em questões assim, de fazer as coisas avançarem, né? O nosso maior político foi Dom Pedro II, que ficou 49 anos no poder e já não estava conseguindo mais dar um oxigênio que a nação precisava, né? Imagina naquele tempo antigo, ok? Então nós precisamos saber disso, que a terra foi conquistada através de Josué, os juízes foram muito importantes e depois dos juízes nós temos a formação do primeiro reino, o reino unificado, começando com Saul, passando depois pelo seu filho Isbosete, se não me engano, e depois Davi e Salomão, cada um com 40 anos de governo, totalizando ali, durante os 4 reis,
120, 122, 125 anos, né, de governo. Por que isso é interessante? Porque logo depois de Salomão, o filho de Salomão não consegue manter o império unido, e aí nós temos a divisão do reino. O reino é dividido, ficando no reino do sul Judá, e ficando o reino do norte Israel, né, com 10 tribos, e Judá fica apenas com 2 tribos. Da tribo de Judá, onde permanece a casa de Davi, a capital é Jerusalém, e das tribos do norte de Israel, a capital é Samaria, ok? O Jeroboão, que é o governo que faz essa rebelião e divide o reino, ele era da casa de Efraim, tá? Então tem muitas passagens na Bíblia que a Bíblia dá um destaque maior à casa de Efraim ou à tribo de Efraim. E quando a Bíblia faz isso, não é porque Efraim era muito importante, mas é porque o governante que estava ali era daquela casa, né? Tem uma passagem interessante que fala assim: Efraim é um bolo que não foi virado, Efraim é um povo fraco, né? Ou que não se converteu direito. Por quê? Porque está falando do rei que era daquela casa. Era uma palavra profética direcionada propriamente ao rei e não ao povo em si. Apenas como uma curiosidade, se a gente olhar para os 12 filhos de Jacó, a gente vai ver que o único que não teve uma tribo foi José, mas Efraim era filho de José. E, a nível de curiosidade, o filho de José que carregou o nome da nação e não José, que era o nome mais importante, né? Talvez pela sua estreita ligação que tinha com o Egito, né? O povo da época não quis dar essa moral para ele, né? Mas enfim, são questões ali para a gente estudar. Então, depois dessa divisão, que a gente vai falar muito nas próximas aulas, a gente vai ver que os sírios vai governar e dominar sobre esse povo no ano de 722 a.C. Eles não foram obedientes à lei de Deus, então Deus permitiu que os assírios os dominassem em 722. E nesse momento, as pessoas elas foram dispersas, as 10 tribos elas foram dispersas, e acabou se perdendo muito a identidade do povo judeu, né? A partir de 722, quando alguém se dizia que era pertencente a uma daquelas 10 tribos, não tinha como ele comprovar que ele de fato vinha, que era descendente daquela tribo, né? Até mesmo Paulo, quando ele fala que era da tribo de Benjamim, posteriormente, ele fala isso mais para bater a sua posição como um judeu legítimo, mas nem naquela época já era possível dizer de quem era de qual tribo, em razão da atrocidade que os assírios fizeram com os israelitas. O povo do sul consegue perdurar um pouco mais, porque foram fiéis a Deus, mas chegando no ano 587 a.C., os babilônicos dominaram sobre eles, tá? Só que os babilônicos não fizeram a mesma atrocidade que os assírios fizeram, e mesmo no exílio eles conseguiram permanecer unidos, mantendo a sua própria identidade. Algo interessante desses 70 anos de cativeiro que o povo judeu passou, a gente pode ver que eles permaneceram fiéis a Deus, e o pecado da idolatria, que era muito comum de acontecer antes da destruição, não mais aconteceu. O povo aprendeu a lição e foi fiel a Deus, não caindo mais no pecado de idolatria, ok? Depois nós temos, já para o final do final dos 70 anos, Deus permitiu que um rei assumisse a Babilônia, fosse um rei que tivesse o coração voltado para o povo judeu, e permite que Esdras primeiramente volte para a reconstrução da cidade e Neemias depois na reconstrução do templo, ok? Então são essas passagens
apenas para nível de recapitular aqui o que nós falamos, nós falamos de Josué, que entrou na Terra Prometida. Depois que entrou, tivemos um período de juízes que governaram através da inspiração divina. Depois esses juízes, com Saul, iniciando um período monárquico, mais um período de organização política. E esse período de união da Era de Ouro vai permanecer mais fortemente com Davi e Salomão. Deus tem uma promessa para Davi de que a sua casa jamais cairia, mas as pessoas pensavam que era na questão política, e pensam até hoje, mas Deus estava falando ali do Messias que viria da descendência de Davi, ok? Então, esses dois reinos que foram divididos posteriormente, o reino do norte foi destruído pelos assírios e o reino do sul depois pelos babilônicos. Mas depois eles voltam para a reconstrução da região daquelas terras até finalizar ali com Neemias. Apenas já para esclarecer para uma próxima aula, depois de Neemias vai haver 400 anos de silêncio de Deus com relação ao povo, mas não significava que o povo estava em pecado ou que o povo havia desobedecido a Deus, e sim porque Deus não viu necessidade de levantar novos profetas e falar com o povo, talvez porque o povo foi de fato obediente na observação da não cair no laço da idolatria, beleza? Depois desses 400 anos, nós temos o período helenístico dos romanos, onde Jesus vai nascer, e aí vai começar uma nova etapa do Novo Testamento, ok? Mas isso nós vamos deixar para uma próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e que cada vez mais esse canal possa ajudar você a conhecer um pouco mais a palavra do Senhor, conhecer um pouquinho mais o Evangelho. Forte abraço e até a próxima.